Boa tarde, meu querido, boa tarde, minha querida. 1º de janeiro de 2023. Qual que é a sua primeira meta para esse ano? Qual que é o seu número 1 para o dia de hoje? O meu era gravar meu primeiro vídeo no canal e eis-me aqui. Apenas comece. Não se subestime, não ache que a capacidade ela vem de você, porque se Deus ela colocou um sonho no seu coração, Ele que alimenta, Ele que dá as ferramentas para se realizar, porque não temos que visar a nossa capacidade, porque ela é pequenina, mas sim a de Deus que nos capacita diariamente, que é o detentor de toda a capacidade. O meu nome é Marinês Pinisson, sou casada, mãe de 4 filhos, monitora de ressocialização e formanda de contabilidade. Gostaria de te dizer nessa tarde que, independentemente do que você possa ter vivido até aqui, se a sua vida foi de muitas frustrações, de escassez, ou se você passou o ano anterior e o anterior tentando e não vendo resultado, a palavra do Senhor nos diz em Romanos 8:28 que todas as coisas eles cooperam para o nosso bem. Todas as coisas, não somente as coisas boas, mas as coisas ruins também cooperam. Em tudo o Senhor tem propósito. Em Provérbios 19, ele nos diz que muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Todos nós conhecemos a história de Jonas, um menino que ficou dentro da barriga da baleia, da barriga do peixe grande. O Senhor tinha um propósito com a vida de Jonas, o Senhor tinha pedido a Jonas para ele ir a Nínive, orar por aquelas pessoas e avisar que se eles não se arrependessem dos seus pecados, eles seriam destruídos, tudo seria consumido. Mas Jonas, ele não quis fazer o que o Senhor pediu para que ele fizesse. Jonas, ele foi rebelde, ele não aceitou aquilo e no final das contas, resumindo a história, ele foi devorado pelo grande peixe e acabou em Nínive, no lugar onde o Senhor queria que ele estivesse. O que eu quero te dizer com isso é que o Senhor tem um propósito com a sua vida. Ele nos diz em Jeremias que pode o pai e a mãe nos abandonar, mas ele não nos abandona. Ele nos diz em Jeremias que ele nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Então tudo que você viveu aqui cooperou para o seu bem, tudo que você viveu aqui tem propósito, tem a mão de Deus. E nós não entendemos agora, como diz no Evangelho de João, o que vives agora não entendereis, mas vai entender. Mas futuramente, quando você passar por tudo isso, não esqueça que Deus esteve com você em cada momento, te livrando, te orientando, e que muitas vezes sofremos mais do que é o necessário porque somos rebeldes, resistimos, não queremos escutar aquela voz de Deus que fala com a gente, que nos orienta, que nos diz o que devemos fazer, e no final das contas acabamos no lugar que iríamos acabar, mas de uma forma um pouco mais difícil, por sermos teimosos, por não queremos obedecer, né, à voz de Deus. Independentemente do que você viveu até aqui, se a sua vida foi de escassez ou não, independentemente se você não consegue dizer não muitas vezes, você não se vê como alguém de capacidade, saiba que Deus, ele pode te dar toda a capacidade, que Deus, ele te ama, independente do seu trauma, independente das suas feridas, ele tem uma dose de amor muito maior que as suas dores, para suprir, para restaurar e para transformar a sua vida. Eu tenho comigo que Jesus é a maior força transformadora de vidas que existe. Eu era alguém que não sabia dizer não, que não tinha amor próprio. Nunca imaginei que teria uma família, poderia terminar uma graduação. E hoje o Senhor me deu todas essas coisas e muito mais, pelo simples fato de seguir a Deus, de entregar a minha vida e os meus planos na mão de Deus. Não que você precise ser um fanático, não que você precise passar o dia inteiro orando, mas onde você estiver, seja no seu trabalho, seja na sua casa, Mateus 7,7, o Senhor diz para nós entrarmos no nosso quarto, fecharmos a nossa porta e orarmos em secreto. Nós queremos muito enfeitar, ai Senhor, e não sei o que, mas fala como você fala com um amigo, diz que até aqui você tentou, diz que todas as suas forças já se esgotaram. Vamos tentar da forma que dá certo, entrega. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor habita no mais alto dos céus e ao mesmo tempo com o aflito e com o contrito de espírito. E que o perfeito amor lança fora todo medo, então fala o que te incomoda. Entrega os seus planos a Deus, que se for da vontade dele, eles acontecerão. E muitas vezes, às vezes, não é o que Deus quer para você agora, mas Ele te dá, porque a palavra dele nos diz que Ele se alegra em dar. Muitas vezes nós passamos por
muitas situações difíceis na nossa vida e nos sentimos culpados, como se nós merecêssemos aquela situação, como se nós não merecêssemos ser felizes. Isso é falta de amor próprio, isso é uma ideia muito errada que nós temos de nós, porque nós aprendemos com Davi, rei de Israel, um personagem muito conhecido, aquele que derrotou o gigante, o Golias. Ele passou por muitas batalhas antes dele ser o rei de Israel, durante também. E Davi, dentre essas muitas batalhas, ele voltando de uma guerra, ele chega a uma cidade chamada Ziklag. Essa história se encontra em 1 Samuel 30. E ele chegando depois de uma batalha, chegando à sua casa, ele encontra tudo destruído, a cidade queimada, o fogo foi levado às mulheres, às esposas do soldado, todos os seus bens. E Davi, no primeiro momento, quando ele vê aquele cenário, Davi, ele se angustia e ele chora. Chora. A palavra do Senhor nos diz que ele chora até não ter mais força. Porque além do fato dele ter perdido tudo aquilo, dele ter voltado de uma batalha, todos acusavam ele. E trazendo para o nosso dia, nós vemos que muitas vezes, tipo assim, as pessoas vêm, nos roubam, o inimigo usa pessoas para tirar o que temos, tanto o material quanto a nossa força, a nossa capacidade, a nossa resiliência de persistir todos os dias e faz com que nos sintamos culpados, somos roubados, somos invadidos e ainda nos sentimos culpados por isso. Então nós temos que entender que Davi, ele chegou nessa batalha cansado, ele viu aquela situação, ele foi culpado pelas pessoas e ele chorou até não ter mais força, sim. Mas depois o que Davi fez? Se encorajou, se fortaleceu no Senhor. Falou, Senhor, eu devo ir atrás desses bens da minha esposa? Devo ou não devo? E o Senhor fala, vai, que tudo será restituído. E Davi foi. Davi se encorajou, se fortaleceu no Senhor, foi atrás daquilo que era dele, pegou de volta e ainda trouxe os despojos dos amalequitas, tudo. Então Deus devolveu o que era dele e deu em dobro. Por quê? Porque ele consultou o Senhor. Então sempre consagre a tua vida, consagre os teus planos, pergunte para o Senhor se essa é a direção que Ele quer que você tome na sua vida realmente. Se esse é o caminho que é para você e se ele não tem, porque nós assim, Paulo nos diz que, o apóstolo Paulo nos diz assim que Cristo ele é o oceano, todo o oceano. E a nossa vida é aquele punhadinho de água que você coloca na sua mão e que fica esvaindo, sabe? Essa é a nossa vida. E nós queremos segurar aquele pouquinho de água e aquela água se esvai e a gente perde o controle ao invés de confiar em Deus que tem todo aquele oceano, algo muito maior e melhor do que aquilo que momentaneamente nós queremos. Então nós temos que confiar. A palavra do Senhor nos diz que procure primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas na sua vida. Levante, tipo assim, tira um tempo para Deus, consulte, converse com o pai, independentemente do que você passou até aqui, independentemente da sua experiência com seu pai ou com a sua mãe, independentemente da sua experiência com o seu cônjuge ou com quantos traumas ou frustrações você teve na sua vida, Deus é um pai de amor. E Ele pode transformar todo esse cenário se você apenas decidir seguir Ele, trazer Ele, chamar Ele, porque Ele não invade. Ele vem se você chama. E Davi, ele foi atrás dos seus bens, ele foi atrás daquilo, ele restituiu. E o que isso nos ensina? Isso também nos ensina que muitas vezes somos roubados, muitas vezes somos destruídos e não atacamos. Muitas vezes nós nos conformamos e deixamos aquilo do ladinho, guardadinho. E pensamos, não, tá tudo bem, mas não tá tudo bem. A gente não quer tocar na ferida, a gente não quer tocar naquilo que nos machuca. E vamos vivendo, remendando, sobrevivendo. E Deus não, Deus ele quer vir, ele quer trabalhar na sua dor, ele quer curar, ele quer te restituir, quer te devolver o que te tiraram e quer te dar em dobro, muito mais do que você perdeu, Deus te dá, porque ele é um pai de amor, porque ele se alegra em dar. E jamais se esqueça que tudo que você viveu aqui tem um propósito, que tudo coopera para o seu bem e que devemos ser fiel nas pequenas coisas. Se formos fiel nas pequenas coisas, Deus não coloca sobre as grandes coisas. Agora, se vivemos murmurando as coisas, é tipo assim, o que é reclamar? Clamar é você pedir algo com toda a força que você tem. Reclamar é você pedir, tipo, clamar 2 vezes para que aquela situação se perpetue na sua vida. Então, quanto mais você reclama, mais você fica naquele círculo, para esse clichê falar, mas é verdade. O povo no deserto com Moisés tinha um tempo determinado para chegar até a terra prometida e eles ficaram aproximadamente 40 anos
andando em círculos porque murmuravam e não eram gratos. Eles eram escravizados no Egito, eles comiam cebola no Egito, o Senhor andava com eles pelo deserto, protegendo do sol, protegendo do frio, todo dia tinha pão que caía do céu, tinha água, e eles murmuravam e ficaram aproximadamente 40 anos no deserto, persistiram naquela situação por serem ingratos. Então a gratidão, o agradecer, o visualizar a situação faz toda a diferença. Porque o que significa fé? Fé é o firme firmamento das coisas que não se veem, porém se esperam. Então, se você profetizar sobre a sua vida, se você falar, não, o ano de 2003 vai ser diferente, não, o ano de 2023 vai ser um ano de grande vitória, mas muito mais que isso, 2023 vai ser um ano sim que eu vou buscar uma intimidade maior com Deus, que eu vou descer ao profundo, que eu vou sair do raso, porque independentemente você possa dizer assim, mas a minha vida até aqui foi só de maldição. Deus, ele transforma a maldição em bênção, ele traz à existência coisas que ainda não existem. Então, tipo assim, Lucas, no Evangelho de Lucas, o Senhor nos diz que para Deus não existe impossível. Tudo que você vê, que você limita, nós que limitamos Deus. Nós limitamos Deus e achamos que algo é impossível, mas se você colocar aos pés do Senhor, a sua realidade, a sua vida vai ser transformada. Mas é preciso acreditar, é preciso posicionamento, é preciso você tomar a decisão hoje de que você não está mais satisfeito com a sua vida dessa forma, que você não está mais satisfeito com as coisas. Acontece tomar um posicionamento, e se até aqui todas as formas que você usou não deram certo, então usa uma que tem dado certo há muitos anos, que é seguir a Deus. Pega a sua Bíblia, pode baixar um aplicativo no celular, peça para Deus falar com você, abra, procure uma palavra e Ele fala. Ele é Pai, Ele quer relacionamento e Ele te ama independentemente do que você faça ou do que você já fez. Nada surpreende Ele, nem suas fraquezas, nem a sua capacidade, nem o quanto você vai desistir das desculpas para Ele durante o percurso ou durante o caminho. Ele te ama muito mais do que você possa imaginar, só que nós limitamos Deus. Nós vemos Deus como nós somos, limitados, mas um dia nós veremos Deus como Ele nos vê, como assim, à frente ao espelho, como nós realmente somos, nós veremos Deus como Ele realmente é. Mas a partir de hoje, tome a decisão de fazer diferente, de tentar orar, falar com Deus, comece aos poucos. Fale o que você realmente sente, se você sente raiva, se você sente frustração, o que você sente, fale para Deus que Ele vai entender. E se até que Ele te sustentou, se até que Ele te guardou, Ele continua guardando, a fidelidade dEle permanece para sempre. Creia que todas as coisas cooperam para o seu bem. Creia que o Senhor não te abandonou e que Ele é um Pai de amor e que independentemente do que você possa ter vivido até aqui, mais ainda virá uma vida de abundância como a palavra dEle nos promete. Nós temos a impressão que se largarmos o mundo e se seguirmos a Deus, a nossa vida vai ser uma vida de obrigações, que o Senhor que não teremos mais liberdade, mas isso é algo muito errôneo, algo muito errado, porque a palavra nos diz que o Senhor é verdade, conhecereis a verdade vos libertará. O mundo pede algo para você e te aprisiona, Deus pede algo e te liberta. Conforme você vai conhecendo o Senhor e tendo um relacionamento com Deus, e as coisas vão fluindo. Muitas vezes você tem tanto recurso e quando você vê você não tem mais dinheiro, quando você vê você não conseguiu fazer nada, quando você vê o ano acabou e a sua vida continua da mesma forma. E às vezes com Deus você quase não tem nada e Deus multiplica aquilo, como Jesus multiplicou o peixe, multiplicou o vinho, porque é uma vida de abundância. E a vida de abundância é muito mais do que o dinheiro. A vida de abundância é uma vida aqui, abundante aqui. Você pode viajar, você pode fazer faculdade, você pode casar, fazer o que você tem como felicidade para você hoje e que ainda continuará um espaço vazio aqui, porque esse espaço é só Deus que preenche. É o amor de Deus que cura, é o amor de Deus que transforma. Então, a partir do momento que você escolher tomar a decisão de seguir a Deus, de começar aos poucos, de conversar com Deus, de entregar os seus planos, os seus projetos na mão do Senhor, você vai ver que sim, que as coisas elas vão começar a acontecer paulativamente, que as coisas, que você vai começar a perceber as coisas. Fala com o Senhor, fala para Ele abrir os seus olhos espirituais,
não deixar seu coração ser endurecido, para você escutar a voz dele e que tudo será diferente a partir de agora. Amém?